Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo para criticar a decisão do Sérgio Moro de mandar a Força Nacional de Segurança ao Ceará, apesar da crise de segurança pública que acomete aquele estado. Vamos começar com uma musiquinha. I like guns, I like the way they look. I like the shiny steel and the polished wood. I don't care if they are big or small. If they're for sale, hell, I want them all. I like guns, I like guns, I like guns. Aqui é Steve Lee. E essa música tem tudo a ver com o tema, porque se a população estivesse armada, não haveria esse risco moral de uma intervenção federal e, ao mesmo tempo, a população poderia combater os bandidos. Mas, dado o contexto, por que eu digo que o Sérgio Moro errou ao mandar a Força Nacional de Segurança? Vamos começar com as origens dessa crise de bandidos no Ceará. A origem é muito simples. Existe uma aliança entre o crime organizado e o governo do PT. O PT, aliás, é a maior gangue de crime organizado do Brasil. E o governador do Ceará, Camilo Santana, é um estrategista do mal. Foi ele que incitou esta rebelião de criminosos para desestabilizar o governo e obrigar o governo a intervir. De preferência, conforme o gosto da estratégia petista, com a Força Nacional de Segurança. Porque a Força Nacional de Segurança foi criada no governo do Lula, do companheiro que tá preso, teu babaca, com o intuito de centralizar o poder, nulificar as autonomias locais e aumentar o poder do Estado. A ideia de criar a Força Nacional de Segurança foi de um dos piores bandidos que já existiu na história do Brasil, um sujeitinho chamado Márcio Tomás Bastos. O Márcio Tomás Bastos foi um dos piores canalhas da esquerda e era também um desarmamentista. Só fazendo um parênteses antes de prosseguir com o meu vídeo, eu não vou mais dar raids, porque tem gente que vinha aqui só pra ver eu dar raid, virar meme, não levava a sério. Isso aqui é pra discutir e debater ideias, não é pra dar raid. Por isso eu tento me controlar. Os raids eram autênticos, mas infelizmente as pessoas não estão preparadas pra autenticidade, então eu vou tentar me controlar pra não dar raid. Pois bem, a Força Nacional de Segurança, portanto, é um instrumento de centralização do poder criado por petistas e idealizado por um bandido de esquerda desarmamentista. Se o governo usa, ele está dando argumentos para os petistas. Olha, não falei que era importante ter uma Força Nacional de Segurança? Só ela foi capaz de estabilizar o Ceará. E com isso, se o governo do Bolsonaro, do Sérgio Moro, cai nessa armadilha, estamos dando mais incentivos para que o PT continue usando essa estratégia. A estratégia está funcionando. Isso, portanto, economicamente falando, é um incentivo para que os petralhas, mau caráter, assassinos, isentos de qualquer consideração moral, continuem valendo-se dessa demoníaca estratégia. Mas e as pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo lá no Ceará? Você vai deixá-las na mão? Não foi isso que eu falei. Existe uma outra ferramenta que o governo poderia muito bem utilizar, e eu seria completamente a favor de usar, que são as Forças Armadas. O Exército, tá ok? A Marinha e a Força Aérea. Use. Eu não sou contra. Eu sou anarquista? Sou, mas eu não sou contra usar as Forças Armadas nesse caso. Por quê? Porque eu não sou um libertino. Modéstia à parte, eu li Direito Natural Escolástico. Então, se eu tiver alguma opinião moral, ela deve estar pautada pelo caminho da retidão, de defesa dos direitos naturais do homem, que é pelo que nós estamos lutando, é pelo que nós estamos fazendo essa live, é onde eu lastreio todos os argumentos para ser contra a centralização de poder do Estado. Então, se existem pessoas sendo injustiçadas, é preciso agir. Então, eu seria, sim, a favor das Forças Armadas agirem. Eu já fiz um vídeo contra a intervenção do Temer lá no Rio de Janeiro, mas isso é porque as Forças Armadas não foram lá prender assassinos, prender estupradores. Elas foram lá fazer o papel de uma polícia totalitária, um police state, verificando documentos de cidadãos honestos, prendendo quem estava com 15 gramas de maconha, esse tipo de coisa. É por isso que eu fui contra a intervenção militar do Temer. Mas se a intervenção militar for para garantir direitos naturais, eu sou a favor. Aí, claro que tem aquela questão, tá ok? De financiamento. Quem paga as Forças Armadas é o pagador de imposto. Ora, eu sou contra o imposto, eu sou contra a Receita Federal cobrar um imposto. Uma vez que as Forças Armadas já existam, que elas pelo menos façam esse serviço de proteger o direito natural, porque toda a imoralidade, inclusive a existência de um Estado, se alimenta de quando nós deixamos essas injustiças acontecerem. E não se trata apenas de uma
correção do crime, uma punição dos criminosos, mas se trata também de algo que vai além, uma caridade, um altruísmo de não deixar com que o inocente seja injustiçado, porque é assim que nasce o Estado e é aí que eu discordo completamente dos objetivistas. É preciso ir além. Hugo Grossio foi um grande pensador. Ele disse que a justiça tem dois grandes componentes. Um componente que ele chamava de expetrite, que é o direito perfeito, é a retribuição, é a reparação dos danos, e o outro que se chama attributite, que é a virtude de dar o que é seu, ainda que a pessoa não tenha direito de reclamar aquilo que você está dando. A caridade, por exemplo, dar uma esmola para um mendigo. Quando se trata de proteger direitos contra um criminoso, nós também podemos pensar na justiça attributite. Se existem as Forças Armadas, é reto, como dizia Santo Anselmo de Canterbury, é uma opinião moral alinhada com a retidão em Cristo, que você mande as Forças Armadas matar os bandidos e proteger as pessoas de bem. Então nós vamos lá, mandamos tanques de guerra, mandamos os veículos da Marinha para fuzilar os bandidos, em nome de Jesus, salva a população dos criminosos. Eu não sou contra isso. Agora, o problema é que se existem essas duas ferramentas, as Forças Armadas e a Força Nacional de Segurança, por que diabos mandar a Força Nacional de Segurança? Para dar munição para os petistas, que criaram esta aberração, que é a Força Nacional de Segurança? Manda as Forças Armadas. As Forças Armadas são mais honestas, são mais transparentes, porque ao longo de toda a história sempre houve no psicossocial da população a ideia de que as Forças Armadas existem para combater inimigos externos ou resolver emergências internas. Quando o governo federal manda as Forças Armadas para um estado, está claro que aquilo é uma emergência. É claro que abre-se um precedente centralizador? Abre-se. Como nós temos que salvar pessoas que estão morrendo, aceita-se que se abre esse precedente, porque no final das contas, se nós defendêssemos a moral de forma radical e intransigente, esses riscos morais seriam todos dissipados. Agora, mandar a Força Nacional de Segurança é um processo de centralização da polícia. É um processo não emergencial, ele não possui aquela pecha de ação emergencial que existe quando se manda as Forças Armadas. Mas é uma pecha de centralização burocrática da polícia que é, segundo Hannah Arendt demonstra, o caminho para o totalitarismo. Então, a Hannah Arendt, no livro dela, Origens do Totalitarismo, ela mostra que os regimes totalitários passaram por um processo de centralização burocrática das suas forças policiais. O Himmler, por exemplo, na Alemanha nazista, assim que ele assumiu, ele tratou de centralizar burocraticamente todos os órgãos de polícia da Alemanha. E assim nós temos criações como a Gestapo. Né? Agora, um outro problema é a polícia, a instituição policial, ela tem uma função importante na sociedade. Eu sempre falo que eu não gosto de polícia porque eles obedecem ao governo, às leis injustas do governo, a polícia devia ser privada, isso não está em discussão, isso é ponto pacífico. Mas mesmo uma polícia estatal... Cadê a câmera disso aqui? Por que eu estou olhando? Ah, tá aqui. Mesmo uma polícia estatal, ela tem uma função importante. Ela tem a função de questionar o poder federal. Esta função deveria ser dos cidadãos armados. Mas é claro que os cidadãos armados não têm o mesmo expertise que uma polícia, ainda mais quando o governo regula a formação bélica, marcial das pessoas, não deveria regular. Mas é importante, a Força Pública de São Paulo, há muito tempo atrás, foi quem questionou o totalitarismo getulista. Mesmo num regime totalitário, a polícia ainda tem essa função. Exemplo, quando morreu o Stalin, o chefe da sua polícia secreta, o Beria, ele chegou a colocar em xeque o poder do próprio Exército Vermelho. No final ele arregou, mas isso é um outro problema. A polícia tem essa função. Por isso que existe tanta sanha dos governos, uma sanha totalitária, uma libidus dominandi, para usar um termo de Santo Agostinho, de centralizar a polícia. Isso é muito grave. Então, o precedente que se abre ao mandar as Forças Armadas é muito menos grave do que o precedente que se abre usando a Força Nacional de Segurança. E se vocês realmente pararem para pensar, no final das contas, nós vamos ter menos segurança. Não só porque burocracias centralizadas são ineficientes de um ponto de vista puramente econômico, mas porque cria-se dependências.
dependências e precedentes regulatórios que vão deixar a população ainda mais à mercê dos bandidos e das crises que os bandidos assim promovem para desestabilizar a civilização. Por isso essa aliança entre a esquerda e a bandidagem. Isso é Horkheimer. Isso é Marcuse. Isso é a escola de Frankfurt. A ideia de desestabilizar a sociedade deixando-os desesperados. Isso está na escola de Frankfurt. Então existe essa estratégia da esquerda e o governo está, no final das contas, fazendo o jogo da esquerda. É uma estratégia brilhante, é uma estratégia, inclusive, que foi preconizada por Lenin. Existe um texto do Lenin onde ele escreve sobre táticas para tirar os conservadores do governo. É muito interessante. Quando ele escreve sobre essas táticas, ele fala de duas táticas. A primeira seria uma revolução proletária, propriamente dita. Mas a revolução proletária é difícil, é instável, ela gera novas disputas por poder, nada garante que a sua facção vai chegar ao poder, talvez seja a facção do seu arqui-inimigo. Então, Lenin propõe uma segunda tática. E o que ele propõe é muito mais brilhante do que a primeira e muito mais duradoura, e é mais ou menos o que o Camilo Santana está fazendo com o Ceará. Entre o século XVI e o século XVII, na Rússia, existia o Zenovsky Sobor, que era um equivalente russo dos Estados Gerais que existiam na França. E o Lenin continua, no começo do século XX, usando esse termo para se referir ao status quo aristocrático da Rússia. Ele fala, olha, dá para fazer esses caras agirem a nosso favor. Nem sempre eles vão agir a favor do seu próprio projeto autocrático, como o Lenin chamava. É possível gerar contradições na sociedade através da política que causem divisões dentro da aristocracia e o façam agir a nosso favor. É mais ou menos o que aconteceu ali. Nós temos um problema grave, que é a crise de bandidos no Ceará, e a suposta direita, Bolsonaro, PSL, Moro, estão agindo ao gosto petista, fortalecendo e centralizando o poder de polícia. E como eu estava dizendo, isso no final vai gerar mais insegurança, porque vai criar dependências, vai fazer com que a população se torne ainda mais à mercê dos bandidos. Porque, no final das contas, por que os bandidos podem fazer a festa no Ceará? É por falta de polícia? Não, é por centralização da polícia. É simples. Se eu vou numa pizzaria e a pizza tá ruim, eu vou numa outra pizzaria. É muito fácil. Talvez não seja tão fácil, talvez eu compre um computador de uma marca, o computador é ruim. Eu demoro um pouco mais, mas no final das contas eu vou acabar trocando de computador. E se a polícia é ruim? Você pode trocar de polícia? Não, porque é um monopólio. Imposto. Artificial. Você vai reclamar para quem? Para a polícia? Então, a população está desamparada. Ela não tem o direito de criar polícias concorrenciais, como deveria ser. Ela não tem direito de se armar. Ela não tem direito de se fechar, de se separar. O Ceará está uma bagunça? Muito bem. Declaro secessão do Ceará. Vou criar um mini-estado aqui dentro, cercá-lo e criar minha própria polícia. Ninguém pode fazer isso. É por isso que a população está desamparada. Quanto mais centralismo, mais distante deste sonho nós estamos. É só ver, e no final das contas, você não vai ter nem mesmo um prêmio de consolação de evitar o comunismo. Bom, então tudo bem, eu vou perder a minha liberdade, mas pelo menos o governo é Bolsonaro. Nem isso. Porque, pelo contrário, com as contradições geradas, e eu acabo de explicar isso com Lenin, é mais fácil para a esquerda fazer o status quo agir a favor do progressismo. Então vamos ver o que aconteceu historicamente. Depois da batalha de Mühlberg, em 1540, 50, houve uma centralização dos estados europeus em torno da dinastia dos Habsburgo. E é verdade que a dinastia dos Habsburgo, durante muito tempo, protegeu a Europa de coisa pior, como os muçulmanos, né, os otomanos. Mas as próprias contradições que um centralismo gera, deixando a população dependente de uma regulação burocrática, fez com que as elites maçônicas derrubassem os Habsburgo e instaurassem coisa pior, a democracia. E agora, a democracia trazendo coisa ainda pior, os muçulmanos. Então, o centralismo não te dá segurança, esquece isso. É por isso que eu sou contra esse precedente centralizador. Mas, repetindo, para quem chegou agora no vídeo, eu não sou contra o uso das Forças Armadas, porque elas têm esta aura emergencial que não caracterizam uma abertura de precedentes em prol de uma centralização burocrática. Por exemplo, Oscar Salvini.
né, do Lega Nord, lá na Itália. O Oscar Salvini, graças a Deus que ele foi eleito. Eu sou a favor de não votar em ninguém, etc. Mas no caso, se eu fosse italiano, talvez eu votasse no Salvini, porque é uma questão de emergência militar. A Itália estava sendo invadida por muçulmanos, literalmente, desde que o Papa Francisco hereticamente fez aquele discurso nojento em Lampedusa, mandando a Europa ser invadida, basicamente. O contrário do que Pio V fez em Lepanto. Aí o Salvini entrou para botar ordem no galinheiro. E existem autocratas, como eles chamam, que são governadores locais, de esquerda se recusando a obedecer às ordens do Salvini. Ou seja, protegendo os terroristas e colocando a população italiana em risco. Nesse caso, eu sou a favor do localismo? Eu sou a favor da autonomia desses autocratas? Não. O federalismo, o localismo não são justiça absoluta. A justiça absoluta está na natureza moral do indivíduo. Se o indivíduo italiano está sendo ameaçado por terroristas, eu não tenho absolutamente nada contra o Salvini mandar os paraquedistas italianos intervir. Esse é o ponto. Por mim não existiria a Itália. Por mim existiria a direito de secessão. A unificação da Itália foi uma tragédia. Mas já que existe o Salvini, que ele haja para impedir um globalismo ainda pior. Um califado, uma ditadura da União Europeia. E nem por isso eu apoio a existência do regime italiano. Eu apoio que a população italiana pegue em armas e declare a sua secessão. Então, o ponto é que se você realmente tem uma defesa moral intransigente da liberdade e da propriedade no nível individual, você não vai defender um regime intermediário contra uma intervenção de um regime maior, desde que essa intervenção esteja alinhada a esta mesma moral que nós devemos defender inicialmente. Esse é o ponto. Nós temos que entender isso e nós não podemos fazer nenhum tipo de concessão moral. Primeiro, porque é imoral, por definição. E segundo, porque isso é antipragmático. Não existe trade-off entre moralidade e pragmatismo, porque o que nós queremos na prática, pragmático, é uma sociedade moral. Por que que isso é antipragmático? Porque se nós fizermos esse sacrifício, nós não conseguimos fazer a população entender que a única saída é a vitória final. Isso está na Arte da Guerra de Maquiavel. Né? O Fabrício, lá no livro, escreve: muitos generais usam como estratégia colocar os soldados em situações onde não tem saída, exceto a vitória. É a morte ou a vitória. Com isso, os soldados lutam com mais afinco. É uma coisa para se pensar. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar. Bom, para finalizar o vídeo, o Kim Kataguiri elogiou o Moro usando a Força Nacional de Segurança. Ao mesmo tempo, ele expôs essa estratégia demoníaca do Camilo Pestana. Há uma incoerência, porque ao mesmo tempo que o Kim Kataguiri expõe essa estratégia, ele age como o inimigo quer. Manda as Forças Armadas e dissolva a Força Nacional de Segurança. Melhor que mandar as Forças Armadas, para de cobrar imposto e deixa a população se armar. Privatiza a polícia. Direito de secessão, direito de cercamento local. Acaba o crime. É isso.